bem-vindo ao podcast Manancial, o seu espaço de vida real, fé e plenitude. Hoje nós estamos aqui com uma convidada maravilhosa. É alguém que eu aprendi a amar, tem um coração gigante e é uma referência sobre a nossa Zona Oeste. É alguém que tem uma palavra plena da parte de Deus. Eu sou suspeita em falar dela, porque é uma das pregadoras que eu mais me inspiro, que eu mais admiro, né? Ela, missionária Roberta Nascimento. Gente. Eu quero glorificar a Deus, minha amiga, pela tua vida, tá? Pela tua história, pela tua trajetória. E para mim é uma honra ter você aqui conosco no dia de hoje. Para nós iniciarmos, eu queria que você levantasse a sua voz em oração, tá? Nesse momento, para que o Senhor viesse ser sobre as nossas vidas e sobre a vida daquele que está assistindo. Tá? Bem? Soberano Deus e eterno Pai, diante da Tua presença nesta manhã, nós queremos Te render graça, Te glorificar, queremos Te apresentar, Senhor amado, essa conversa. Eu sei que o Senhor já está aqui e também queremos Te apresentar quem vai ouvir. É verdade. Quero Te pedir, Senhor, que possam ser vidas alcançadas, milagres acontecer. Quero Te apresentar a vida da pastora Thaís, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor possa continuar dando estratégia. E eu quero Te apresentar esta conversa na palma das Tuas mãos. Que não, Senhor amado, não possa ser somente uma conversa, mas sim um alvo no coração de alguém. Eu Te agradeço por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar, né, com a pergunta introdutória. Quem é a Roberta Nascimento? Ai, meu Deus. Quem é a Roberta? Eu quero louvar a Deus, primeiramente, por essa oportunidade, né, por estar aqui com a senhora, por esse convite. Confesso que é um desafio, Sim, né, como todo mundo já sabe. Mas quem é a Roberta? A Roberta é uma pessoa que foi criada por Deus, né, na verdade, todo mundo sabe. Mas eu costumo dizer que eu aprendi a ser forte, tive que aprender na marra a ser forte, pelos desafios que a vida me deu. Então, eu costumo dizer que eu sou autêntica, que eu sou alguém que gosta de desafio. Para mim, hoje, o não, só o que me basta mesmo, e que me pare, que me freia, o não de Deus. Porque o não, assim, humano, para mim, eu sempre quero reverter, eu quero ir além. Então, a Roberta é uma pessoa que aprendeu a ser forte, sim, entendeu? E nisso eu vou me agarrando no dia a dia. sim. E é verdade. Nós, assim, que, né, temos uma amizade e a gente vive, assim, né, alguns contextos, né, da tua vida, do teu cotidiano, a gente vê essa mulher forte que você se tornou. E eu glorifico a Deus, tá? Por essa mulher forte. Mas, pra gente, né, dar um norte, né, sobre esse podcast, né, eu queria que a Roberta falasse um pouquinho da Roberta criança. Quem foi a Roberta criança? Como é que foi a sua infância? Então, eu tenho uma história de vida que poucos sabem, né? Mas quando minha mãe engravidou de mim, ela tinha um problema de coração. Então, isso não deixava que ela engravidasse, né? Sim. E quando minha avó me conta essa história, que quando ela foi me ter, o médico falou que não teria como salvar as duas. Ou ele salvaria a minha mãe ou me salvaria. Minha avó, com muita fé, né? Eu ia já com um projeto de Deus, porque ali já era um projeto de Deus, né? Deus, ele já estava ali, Deus já tinha criado. Ela falou assim, as duas vão ser salvas. E ele olhou aquele termo, né? Ele falou, minha senhora, é impossível. Mas já que a senhora acredita, nós vamos tentar. E minha avó diz que eu passei primeiro e depois de muito tempo minha mãe saiu, né? E minha infância, ela foi toda criada pela minha avó, porque minha mãe era só Jesus na vida dela, né? Costumo dizer que minha mãe era só o sangue de Jesus. Mas minha avó me criou, né? Minha mãe, minha tia me contou, eu tenho uma tia, Ana Cláudia, e ela é o amor, assim, da minha vida, porque ela parou a vida dela para cuidar de mim, né? Eu tenho 2 tias, minha família é muito pequena, e minha avó conta que com dias de nascida minha mãe sumiu. Então minha avó e minhas tias sempre deram aquele apoio. Eu fui uma criança assim, muito criança na verdade, mas fui uma criança que não dei muito trabalho como criança, né? Mas conforme foi chegando a adolescência, fui dando um pouco de trabalho acerca de rebeldia, né? Resistência na escola.
E minha mãe faleceu com 11 anos, né? Então eu não tive muito contato com mãe e filha. E isso me fez muita falta. Eu costumo dizer que a avó é tudo, pai é tudo, mas família é tudo, mas a questão da maternidade é diferente, né? E eu não tive muito contato com a minha mãe, com meu pai também não. Então eu fui sempre a vida toda, até o dia de hoje, criada pela minha avó. E na adolescência, criança foi uma não tinha como a gente saber muitas coisas por ser criança, né? Não tinha Amor, noção e muito amor, gente. Eu sempre Uhum. fui cercada e rodeada de muito amor. Minha avó era te amo toda hora, beijo toda hora, e até hoje, né? Sim, Então sim. isso aí, eu costumo dizer que amor eu tenho para dar e vender. Mas a questão da maternidade fez um pouco de falta, né? Teve dias da minha vida da adolescência que eu me peguei querendo ser filha e eu não tinha mãe para isso. Mas em questão de família, assim, eu tive um peso muito grande como eu tenho até hoje. Que lindo, que lindo. Mas aí, no caso, quando tua mãe, né, ela teve você, no caso, ela não conseguiu te criar. Não, Ela não criou. Entendi. Eu saí do hospital e já fui pra casa da minha avó. Entendi. Eu morei com a minha avó desde quando eu nasci. Entendi. Mas não tinha esse contato. A gente tinha contato, Mas mas era o contato da minha esporádico. mãe era muito, tipo, muito pouco. Entendeu? Eu me lembro de uma vez que eu sempre morei com a minha avó e esse episódio é muito claro, assim, na minha memória. Sim. Minha mãe, ela tinha um problema de coração. Sim. E minha mãe, tipo, era assim, ó, tô indo aí. Aí ia, vamos no shopping, vamos. Mas eu não tinha aquele contato de dia a dia, Sei, sabe? sei. Então, até porque eu morava com a minha avó. Mas eu me lembro que eu tinha, vamos dizer assim, uns 9 anos de idade, minha mãe me pediu pra dormir com ela. E ela morava aqui até no Três Pontes. Depois que eu fui saber que o Três Pontes era aqui, muito criança e tal, enfim. E aí eu falei, não vou não, quero não, vou não, quero, não quero. E minha avó me pegou na minha mão criança, falou, você vai dormir com a sua mãe hoje você vai dormir com a sua mãe. E eu fui, porque minha avó tinha me pedido e tal, e eu com a minha avó, tipo assim, eu tenho um negócio, né? Sim. E eu fui. Naquele dia, pastora, foi tão assim, é tão Deus que a gente deitou pra dormir, e eu me lembro que tava dando zorra total. Nisso, como com o problema dela de coração, ela já tava acho que, se eu não me engano, ela já tava no terceiro infarto. Sim. A língua dela começou a enrolar. Meu Deus. E eu não sabia o que fazer. Eu Sim. botei a mão. Quando eu botei a mão, ela agarrou minha mão. E aí eu consegui sair, chamar os vizinhos. E quando a gente chegou no Dom Pedro, o médico falou assim: se não tivesse alguém com ela lá, ela teria morrido. E aquilo ali me chamou a atenção. Criança, eu tinha uns 9 anos, porque ela morreu, eu tinha 11. E eu fiquei assim, tão. Como o cuidado de Deus, né? Depois, com o passar do tempo, a gente vai puxando na memória, vai pensando, vai vendo. A gente vê o cuidado de Deus que já desde sempre, entendeu? Mas eu não tinha esse morava não, e assim, esporadicamente, ela também me via esporadicamente. Entendi. Então ali foi uma experiência que você Sim, teve com guardada. sua mãe. Que lindo, né? São Guardada. coisas que o próprio Deus ele faz. Mas, Roberta, você é evangélica de berço? De berço. De berço. A sua família já era... Não, minha avó era espírita e minha tia se converteu, essa minha tia que eu falo, né? E aí eu comecei a ir pra igreja com ela. E aí, mas eu tinha uma irmã, hoje o nome dela era, na época era a missionária Elice, que eu morava em Senador Camará, né? E ela ia todo domingo me pegar pra levar pra igreja. Todo domingo. E todo domingo ela me dava uma colher de azeite na minha boca. Todo dia, todo domingo ela toma aqui, colher de azeite. E eu ia pra escola dominical, na igreja Assino de Belém. E ela chegava e falava, olha, tá dando muito trabalho, porque é muito bagunceira e tal, mas todo domingo ela me pegava. E aí minha tia se converteu, né? Quando minha tia se converteu, eu comecei a ir pra igreja. Então eu sou desde berço. Eu não sei o que é um mundo, né? Eu sempre fui desde berço. Que lindo, que bênção, né? É muito bom quando a gente tem uma trajetória, né? Já do evangelho, né? Isso é muito interessante. E como foi a perda da sua mãe? Foi difícil, né? Porque foi uma perda. Mas foi dolorido pra mim. Tipo, foi muito dolorido porque a gente aprende com Deus, ele vem te falando algo assim, né? Antes de acontecer, né? E eu me lembro que a convenção da minha mãe foi muito linda, porque a minha mãe dava muito trabalho pro anjo, né? Ela dava muito trabalho, pastor Efigênia que o diga, porque elas eram muito amigas, mas ela dava muito trabalho pro anjo. E eu me lembro que minha mãe se converteu, né? Ela aceitou Jesus, eu era criança, né? Eu tinha uns 10 anos. E ela
manifestava assim todos os cultos, né? Ela teve um processo de libertação muito dolorido, porque ela tinha uma vida muito, muito pesada em relação ao mundo, à prostituição. Então, aí ela entrou para a igreja e ela manifestava, era uma vida assim, foi uma convenção assim muito plena e muito rápida, sabe? E ela falava, eu me lembro que depois dessa libertação toda que Deus fez, ela falava para as minhas tias e falava que não ia ter como ela ficar firme, que Jesus ia levar ela. E esse processo a família toda entrou, né? Porque Deus vai preparando assim, lá vem os sonhos, lá vem os profetas. E foi uma coisa assim, dolorida, mas ao mesmo tempo assim, muito eficaz pra gente, dentro da gente, né? E aí ela começou o processo. Olha, mãe, acho que eu vou morrer. E eu me lembro que na semana foi uma coisa assim, hoje eu posso falar que foi linda. Porque foi uma das primeiras vezes que eu vi minha avó chorar. Porque eu nunca tinha visto minha avó chorar. E nesse dia ela ligou, aí ela falava assim, mãe, eu vou morrer essa semana. Meu Deus. Eu vou morrer essa semana, eu sinto que Deus vai me levar. E eu me lembro que nessa semana já tinha inaugurado o shopping de Bangu. Sim. E ela me chamou pra ir lá. Foi no shopping de Bangu? Foi no shopping de Bangu. Aí ela me chamou pra ir lá. Aí nós fomos no shopping, lanchamos, e ela começou a me dar conselho. Ó, a mamãe vai morrer, mas você precisa cuidar da sua avó, você precisa respeitar, ficar com ela até o final. E eu, tipo, pra mim era uma conversa vaga, né? Tipo, não tava entendendo nada. Mas aí ela falava, e na semana que morreu, ela falava, olha, tô pra morrer por esses dias, vai acontecer alguma coisa. Ela sentia, assim, algo, e isso foi eu me lembro que na quinta-feira ou na sexta, ela pediu pra minha avó fazer uma salada de macarrão, que ela gostava muito de salada de macarrão da minha avó. Minha avó fez uma mesa, botou, né, como se fosse uma despedida. E assim, na nossa mente hoje parecia uma loucura, mas a gente vê o cuidado de Deus. E aí fez a mesa, ela comeu e foi embora pra casa dela. Na época ela morava lá em Padre Miguel. E a gente, né, não tava com aquela coisa pesada, porque quando Deus faz, é leve, sabe? A gente sabe que vai acontecer, mas não fica com aquilo, né? E eu me lembro que a gente foi pra escola dominical no domingo, e a minha igreja era ali no Cavalo de Aço, tava eu e minha tia, e aí a gente viu minha outra tia descer a rua. Quando a gente viu ela descer a rua, minha tia falou, aconteceu alguma coisa, eu com a minha mãe ou com a minha irmã. Porque a nossa família, né, se resume nisso. Aí ela falou, Dinha faleceu, que foi minha mãe. Mas aí como é que morreu? Porque minha avó, ela diz que sempre, mesmo sem ser evangélica, ela orava. Não deixa minha filha morrer de tiro, deixa minha filha ser baleada por conta das coisas, né, que ela, abençoada, vivia. E aí, como é que morreu? Vai ter que reconhecer o corpo aonde? Aí foi quando minha tia falou, não, dormiu e não acordou mais. E aí quando você chegou lá, ela tava com um sorriso daqui até aqui, como se ela tivesse, sabe? E aí eu me lembro que hoje eu entendo como nervoso, mas no dia do enterro eu ficava rindo e pulando amarelinha no cemitério. Sim. Mas hoje eu entendo que foi uma reação. E vou te dizer, foi difícil, mas eu não tinha muito vivência, né, com a minha mãe. Então eu sofri por conta de saber, sua mãe morreu, saber que ela não ia estar mais ali, mas eu não sei o que vai ser com a minha avó, entendeu? Eu sei que vai ser, tipo assim, muito diferente. Mas foi uma coisa que toda perca dói, né? Sim. Roberta, assim, hoje, né, a mulher que você se tornou, você acha que ainda tem alguma questão por conta dessa dependência, dessa falta, na verdade, da sua mãe? Você acha que hoje você ainda consegue carregar alguma coisa? Pastor, acho que sim. Porque tem dias que eu queria ter, sabe? Eu falo, minha avó, mas eu te supro em tudo. Eu sei, mas tem dia que eu sinto essa falta, sabe? Eu queria, nesse último dia das mães, eu senti muito. E eu falei com Deus, eu falei assim, eu queria andar no shopping e falar assim, parece que vocês são irmãs, coisa boba, sabe? Ter essa vivência. E foi difícil pra mim porque abriu-se uma carência, entendeu? As pessoas falam, você é muito carente. Não é porque a gente quer ser, é porque é como se fosse uma lacuna. Eu tenho alguém que tenta preencher o tempo todo, que é minha avó, mas é um espaço que eu acho que nunca mais vai ser preenchido, porque ali tem uma questão de maternidade, entendeu? E até hoje me faz falta, porque, tipo, tem hora que eu queria ser filha,
Tem hora que eu queria conversar de mãe para filha. Ah, mas não, mas eu queria, tem dias que tem uma falta assim. E aí a gente tenta camuflar, mas tem dia que grita mais alto. Esse ano para mim foi um pouco difícil. E anos passados eu não gostava de ir no culto Dia das Mães, porque para mim era uma coisa assim difícil, porque tem aquela tal de vai na sua mãe, então, e tem hora que isso você não consegue meio que administrar por dentro. Por fora tá legal, mas por dentro não vai dar uma administrada, entendeu? Entendi. Tu acha que isso assim, fez a Roberta ser um pouco rebelde ou criar alguma situação por falta dessa? Sim. Eu tive que criar, por exemplo, eu nunca fiz parte, só que quando criança, mas eu nunca fiz parte da mesma igreja depois de uma fase adulta ou jovem com a minha avó e com a minha tia. Então, eu tive que criar algumas resistências, e acerca de se achar que estou num ambiente sozinha, sabe como é que é? Por exemplo, estou aqui, estou sozinha, eu preciso me defender e eu preciso criar. E isso, nesse criar, acabava que se tornava uma resistência, e muitas das vezes rebeldia, entendeu? Porque a resistência em si, se você não souber dosar ali e sair daquilo ali, se torna uma rebeldia. Então, eu achava que eu tinha que me defender a todo custo, porque eu não tinha ninguém por mim. Sabe como é que é? O teu pensamento vai alimentando como assim, tu tem que se defender. E aí, nessa defesa, acaba que entra isso, a resistência e a rebeldia. Mas a falta de algumas situações, tipo, de defesa, de algumas coisas que a senhora sabe que a vida vai te apresentando, que precisa de alguém, precisa ter alguém ali, aí afetou bastante. Entendi. E seu pai? Então, meu pai, ele é uma pessoa que eu não tive muito contato, né? Desde pequena eu não tive muito contato, eu não sei o que é um dia dos pais junto, eu não sei o que é ter pai, não sei, né? Eu tive os contatos que eu busquei esses contatos, eu nunca tive a busca dele por conta disso, né? Você foi atrás? Eu fui atrás, eu quis ir atrás e foi, tipo, diversas vezes. Mas meu pai é uma pessoa que precisa de uma libertação, né? E há uns anos atrás, quando eu fui fazer uma obra no apartamento, eu chamei ele para fazer a obra. Aí foi a fase, assim, gostosa da vida, porque foram uns meses, né, que eu tive contato com ele. Mas foi um contato também que acabou me decepcionando. Mas foi bom pra mim, porque eu chamei ele pra fazer obra na minha casa, ele é um baita de um pedreiro e tal, e ele fazia a obra, ele conversava, ele me dava carinho. E aquilo ali foi muito bom pra mim. Só que, tipo, eu sou filha única, né? Eu tenho 3 irmãos, e de mulher eu sou filha única, e a gente não tem esse contato, né? E até hoje ele é vivo, eu oro todos os dias pelo meu pai, porque eu quero que ele seja liberto, mas a gente não tem essa vivência junto. E isso, eu acho que do meu pai faz muito, um efeito muito pior do que da minha mãe, porque tá vivo, entendeu? Tá vivo. Mas eu sinto muita vontade de ter, eu busco, mas tipo assim, ele não tem muita proximidade. Não é por conta dele, é por conta do vício, por conta da vida, entendeu? O cotidiano de vida. Isso aí. Mas quando eu trouxe ele pra fazer essa obra na minha casa, foi assim uma fase. Eu conversei coisas com meu pai, assim, da época do relacionamento, que ele, tipo, ele me aconselhou, que eu fiquei assim, de boca aberta. E eu falei, eu queria ter essa pessoa todos os dias, eu queria que ele me ligasse e falasse, filha, tá tudo bem? Tipo, e ele achava que tudo se resumia em dinheiro, sabe? Eu falava pra ele, pai, o dinheiro pra mim não é nada, de verdade. Pra mim, sentar, tomar um café, tô indo aí, vamos pra igreja, alguma coisa assim, de pai pra filho, filho pra pai, ele não consegue ter, sabe? E eu acredito muito, as pessoas falam que você é muito carinhosa, muito pegajosa, mas é porque eu recebi muito isso. As pessoas dão aquilo que elas recebem, entendeu? Eu recebi muito isso. Ontem mesmo eu postei um vídeo da minha avó o tempo todo, é o tempo todo. Então eu sou muito isso, eu sou muito apegada, eu sou muito carinhosa. Chega a ser chata, né? Na verdade, às vezes, pra quem não tá acostumado com isso, não sabe lidar, né? Mas eu sou muito assim. E meu pai, ele dá muito o que ele recebeu. Porque minha avó, de parte de pai, ela é muito fria, ela é muito brigona, sabe? Essas coisas assim. Então ele não consegue. E eu peço a Deus para que antes dele fazer alguma coisa, que ele me dê a oportunidade de viver esse momento. Eu quero honrá-lo, sabe? Eu quero estar com ele, eu quero, sabe, dizer, é meu pai tá aqui, entendeu? Porque todas as vezes que eu tentei e, pai, vamos, não dava liga. Eu acredito também que vai ser um pouco difícil por conta de não ter desde pequena, entendeu? Eu sei. Aquela questão da afinidade mesmo a longo prazo.
Mas Deus é Deus que faz, né? E a gente entende que no momento certo Deus vai permitir. Ele vai conceder o desejo do seu coração. E como é que foi a adolescência, Roberta? Namoradinho? Como é que foi essas questões? Como é que foi? Como é que foi a Roberta no seu cotidiano de vida fora do evangelho, né? Não, você estava no evangelho, lógico, né? Você congregava. Mas eu digo assim, o seu cotidiano de vida, como é que era, Roberta? Na escola, com amizade, namorados, como é que foi? Na escola era difícil. Eu sempre fui muito péssimo para estudo. Até o dia de hoje, quase. Eu falo, Senhor, me ajuda. Mas na escola foi bem difícil, dava muito trabalho. Minha avó tinha que ir na escola, porque eu morei, né? Minha avó, ela trabalhava numa casa, trabalha até hoje, se eu não me engano, minha avó tem 50 anos de uma casa. Legal. Se não for 50, 40 e pouco. E eu morei com ela durante 8 anos nesse trabalho. Então, tipo assim, a patroa dela queria me dar um mundo em relação a estudos. Legal. Né? Só que eu não queria um mundo de estudos. Porque eu achava que não queria estudar. Eu queria. E aí eu estudei num colégio muito bom no Jardim Botânico, muito bom mesmo, mas eu só passava raspando. Era uma ajuda de Deus assim para passar assim. Mas eu sempre fui muito péssima. E eu nesses últimos tempos que eu me matriculei na faculdade e tal, eu peço muito a Deus para que Deus abra minha mente, porque preguiça, entra um monte de coisa, eu vou conseguir sem estudar, e, enfim. A questão de namorado foi fraca. Amizades, como é que era a sua amizade? Porque hoje a Roberta, assim, nós olhamos e vemos assim, a Roberta é muito envolvida com a amizade, você, né, valoriza muito isso, e eu prezo muito por isso também, eu gosto de ver isso em você, né, mas na adolescência, isso já vem da adolescência ou não? Partiu agora, como é que é? Não, já vem na adolescência, eu tenho muitas, eu morava em Senador Camará, né, e eu tenho amigas lá até hoje, mas eu era uma amiga problemática, sabe? Sim. Porque, tipo, a gente tem uma Maria que acha que tem que falar tudo na cara, né? Quando não, a gente, né, briga. Mas eu sou muito amiga, eu gosto muito de ser amiga, né? Esses dias eu tive, uma pastora conversou comigo, ela falou assim, Roberto, o diabo, ele quer tirar de você esse desejo por pessoas. E aí, quando ela falou isso, eu falei, gente, é verdade. Eu gosto muito de me envolver com a amizade, eu gosto de estar ali, perto, eu quero perguntar como é que tá, sabe? Eu gosto muito. Só que, infelizmente, a vida vai nos dando uns tombos, né? Através de pessoas. E aí, nessas decepções, o diabo, ele quer te trancar acerca de você ter amizades novas. E eu tenho uma amiga também que ela fala, Roberta, pede para Deus apresentar os amigos dele para você. Porque os amigos deles é tudo, né? E eu tenho feito essa oração, porque às vezes você faz aliança que Deus não está. Né? E aí ele permite algumas coisas acontecer, ele permite que você saia daquilo ali, às vezes não é por uma questão boa, né? Veio uma decepção ou alguma coisa assim, mas eu amo ser amiga. E eu gosto muito de ser a pessoa, tipo, que a pessoa sabe que pode contar. Eu gosto de ser essa Roberta, tipo assim, pode ligar. Eu tenho amigas que, tipo, Roberta, tem como orar? Sabe aonde procurar, né? Esses dias eu passei por um episódio e eu me chamou muita atenção, porque eu tinha uma amiga que ela estava 15 anos afastada. Sim, eu vi a postagem, lindo. E aí eu fiz uma carta aberta para ela. E eu recebi, assim, gente falando, cara, que coisa linda que você fez. Eu estava lá, sabe? Eu falei, o dia que você for apresentada, eu vou estar lá. E eu gosto de ser essa amiga, eu quero estar aqui, sabe? Porque a gente tem amigo que a gente pode ligar, a gente sabe que não pode contar. Não, eu gosto de ser a Roberta que pode contar. Ela é amiga, ela tá aqui. Mas isso veio desde a adolescência. Na adolescência eu tenho uma amiga que eu tenho, a idade que eu tenho, eu sou amiga dela. Entendeu? Então, é muito bom ser amigo, né, pastor? Sim, é verdade. Quando a gente tem amigo, tem gente que fala, eu não tenho amigo, eu tenho, né? A gente precisa ter amigos. É essencial. É essencial. E foi aquilo que a gente pregou aqui, né? A aliança que Deus faz, né? É perfeita. É isso aí. Né? Ela vai até Jesus voltar, se bobear. E o interessante é isso. A gente precisa se permitir a fazer a aliança que o céu quer. Porque muitas vezes a gente quer fazer alianças que, na verdade, o céu, né, não assinou, não sentenciou. Né? Às vezes até o próprio adversário mesmo, ele apresenta, né, para nos dar tombo, para a gente, né, ser literalmente fora do contexto que Deus quer. Sim. Mas eu glorifico a Deus pela amiga que você é, porque a gente vê isso, né? Eu sinto esse cuidado também em prol da minha vida, né? Mas falando de aliança errada. Exato. Alianças erradas. Roberta já fez alianças erradas? Já, muitas. E isso em questão de amizade,
um relacionamento, né? Porque, como eu disse, né? Deus, ele tá aqui para apresentar pra gente, né? E eu, no decorrer do tempo, depois de fazer terapia, né? Porque terapia pra mim é vida, é vida. Pra mim, assim, é vida. Eu parei de comprar um vestido pra pagar uma terapia. É isso aí, né? Mas é. Eu sou desse, entendeu? Eu aprendi sobre essa situação de fazer aliança errada. Eu me lembro que com esse histórico de vida todo que eu tive, acerca de não ter mãe, de não ter pai, para uns é bobeira. Mas a gente vê, e a psicologia vai falar que isso tem uma grande influência. Com certeza, muita coisa. Muita. Eu fiz uma aliança errada e eu sabia que Deus não estava, né? Mas eu falei, eu vou pagar o preço. Misericórdia. E tipo assim, quando você fala assim, você não sabe o tamanho do preço que você vai pagar. E eu me lembro que teve um café espiritual, ainda morava em Senador Camará, e foi uma pessoa lá, umas mulheres de oração, assim que a minha família se converteu, né, minha avó e minha tia, foi umas mulheres lá fazer aqueles café espiritual, que era muito gostoso, né? A gente via Deus. Exatamente. E eu, jovem ainda, né, e eu costumo dizer, e falo sobre isso, sobre Deus falar hoje, você achar que vai se cumprir amanhã. Tem profecias que você vai ouvir hoje, que vai se cumprir daqui a anos, né? E eu me lembro que ela falou, olha, cuidado com os laços, cuidado com o que o diabo quer fazer com você, de colocar dentro de uma gaiola, você vai ficar presa, pra você sair vai ser muito custo. E eu, isso aí deve ser lá pra não sei quantos anos. E com o passar do tempo, foi o que aconteceu. E Deus disse pra mim não. Deus disse assim, não estou nessa aliança, não estou nesse negócio. E eu queria porque queria. E eu dizia, mas isso aí depois a gente aprende que entrou um complexo, entrou a questão tipo, vai ficar sozinha. Porque quando você é adolescente, né? Hoje na escola vai dizer que, estão fazendo bullying. Mas antigamente você, tipo, achava que a pessoa estava de implicância, e aí você alimentava aquilo, e aí, né? Não tem ninguém, não sei o quê. E aí você vai alimentando isso, aí entra toda a carência. Né? Porque eu costumo dizer que a carência atrapalha tudo. Exatamente. Atrapalha tudo. E foi o que aconteceu. E aí Deus disse não, eu disse, Senhor, mas eu quero pagar o preço. E foi uma aliança, assim, que Deus permitiu, né? Você quer? Então toma aqui, vai lá. E eu vivia dias pedindo Deus graça, Senhor, me ajuda. E aquilo foi afetando saúde, foi afetando físico, foi afetando tudo, afetou tudo, né? E hoje eu aprendo que o não de Deus também é a resposta. Exatamente. Entendeu? Eu saí dessa aliança toda assim, quebrada. Mas o Senhor disse pra mim, o meu não também é a resposta. E eu aguentei. Eu tinha uma pastora, né? E ela dizia assim, tu não vai aguentar muito tempo. Eu dizia, eu vou sim. Porque você se alimenta tanto daquilo ali, você quer mostrar que você sabe? E ali foi uma aliança que eu fiz, que hoje eu falo, não precisava ter passado nem pela metade do que eu passei. Se tivesse ouvido a voz de Deus. Se tivesse ouvido a voz de Deus. Obedecido. E isso é um testemunho, porque tem gente que fala, Deus só me diz não, só que nesses não, ele tá te livrando de muita coisa. É isso. Era o que Deus estava falando pra mim, Roberto, eu não quero que você passe por algumas coisas que eu sei que você vai passar. E eu passei por muita coisa, muita coisa. Vivi os momentos bons, mas eu passei muita coisa. Era muito choro, né? O evangelista Hélito, ele sabe, ele viveu um pouco disso comigo e ele dizia, parece que você vai morrer de tanto que eu subi o monte. Tinha uma velhinha no caminho do monte e hoje a gente olha, dá vontade de chorar porque a gente vê o que a gente passou e aguentou, né? Porque suportou. Ela dizia, eu passava assim, ela dizia de novo, porque tinha dia que eu ia 3 vezes ao monte. Mas por que, Roberto? Porque eu achava que quando eu subia e descia, eu descia com uma força diferente, um vigor diferente. Combustível. Como se você fosse buscar combustível. E era muita vergonha, as pessoas olhavam e falavam, meu Deus, como que pode? E eu só limpava, né? Eu emagrecia assim, de um dia pro outro. Mas as alianças que a gente quer botar no dedo, dizer assim, vou botar porque Deus está no negócio. Meu Deus. Mas, Roberta, assim, Deus usou vasos para essa situação? Ou Deus falava nitidamente com você? Roberta, não. Deus usou vasos. E Deus uma vez me falou comigo. Sim. A questão de que quando eu não sou de sonhar, né? Mas quando Deus quer falar assim,
claramente com a Roberta, ele dá um sonho. Porque assim, eu tenho uma coisa comigo, Roberta, que assim, Deus, ele vai usar vasos, vai. Mas assim, eu entendo na minha trajetória que Deus, ele fala primeiro comigo. Depois ele vai usar vaso para confirmar. Só que muitas vezes a gente está tão apegado naquilo que a gente quer, no nosso querer, que a gente não quer ouvir a voz de Deus. E a gente fala, não, Deus não falou. Mas Deus já falou. Deus já sinalizou de outras formas. Então assim, eu acredito que Deus já tinha falado com a Alberta. Mas a Alberta estava tão apegada naquilo e Deus começou a usar vasos. E como é que foi essa questão dos vasos virem e falar, ó, não tô nisso, não... Eu tava muito cheia daquilo que eu queria. Sim, entendeu? Isso. Eu botei na minha cabeça que eu ia e eu vou, entendeu? E quando Deus começou a falar comigo acerca disso, eu já não queria mais ouvir, porque eu já estava certa daquilo que eu ia fazer. E eu me lembro que eu falei assim, eu vou casar, né? Eu vou casar e vou ter uma vida independente. Eu vou casar, enfim, coloquei na minha cabeça. Sendo que Deus, ele não tinha preparado aquilo ali pra mim. Ele tinha outra coisa, entendeu? Ele tinha um outro propósito. E eu busquei esse propósito com a minha própria mão. E eu me lembro que quando eu casei, né, fui casar, eu sempre tive um sonho de ter uma festa de casamento. Sim. E quando eu cheguei nessa fase, que eu comecei e eu tinha um relacionamento com meu ex-marido desde os meus 14 anos de idade. Entendeu? Então a gente já tinha um histórico, um caminho. Sim. Mas desde sempre era uma questão que Deus falava assim pra mim, Roberta, não é isso. Porque a gente se conheceu na igreja, depois ele se afastou. Quando ele se afastou, aquilo ali já não tinha mais que fazer parte, né, antes do casamento, tipo, namorando ou saindo, como se entenda, não tinha mais que fazer parte da minha vida. Então eu comecei a levar uma coisa que já não era mais de Deus. Entendi. Não porque, por conta da pessoa, nada disso, era por conta de um propósito. Entendi. Tá entendendo? Porque ele já não estava mais se encaixando. A minha vida era igreja, né? Entendi. E ele aí se desviou, aconteceu várias coisas. E quando eu fui para casar, eu trabalhava com um rapaz. Eu já estava 2 anos trabalhando com esse homem e eu conversei com ele que eu precisava fazer um casamento e se ele poderia me ajudar. Ele falou assim, posso sim, pega o cheque, faça o cheque e você vai casar. E já tá tudo pronto. Minha avó comprou o vestido, minha avó me deu um vestido de primeira locação. Sim. Eu já tinha feito todas as lembrancinhas de casamento, tava tudo pronto. Quando chegou perto da data, e tipo assim, Deus falando, eu tipo... Ovelha de mercador. Não vai dar tudo certo, enfim. Aí, tá. Quando chegou perto, ele falou, não tem como eu pagar esses 8 mil... Na época, eu botava 8 mil reais. Não tem como eu pagar esses 8 mil reais. Eu falei, cara, e agora? Sabendo que Deus já estava ali. E Deus já estava ali, e eu repito, não era por conta da pessoa, era por conta do propósito. Propósito. Aí, eu falei, e agora? Convite na rua, todo mundo já, os padrinhos, ó, tô pronta, minha roupa, não sei o que. Eu dizendo assim, ó, igual casa de novela. Foi uma vergonha. Porque foi tipo assim, a pessoa, eu tive que falar para as pessoas, ó, não vai ter mais casamento. Não vai ter mais casamento, vou adiar e vai adiar para quando, se eu não tinha uma nova data. E aí eu me lembro que eu fui casar no civil. Sim. E aí quando eu fui casar no civil, eu tive uma experiência assim, na hora de que Deus, tipo, tinha me dado até ali. Tipo, Roberto, se der para você parar aqui, dá para você parar. E o que aconteceu? Eu casei no civil, foi dentro de uma sala, até o pastor, e na hora que eu fui dizer o sim, a luz apagou. Jesus, Roberta, muitos sinais. Foram muitos sinais. E aí a luz apagou, quando a luz apagou, ele ficou me perguntando pra mim se eu queria mesmo casar e tal, e eu quero. Eu tava com 2 amigas lá, né? E aí botaram o celular, então quando eu disse sim, a luz voltou. E quando a luz voltou, tal, acabou o casamento e todo mundo acabou, tal, saímos da sala. Quando a gente saiu da sala, ficou só eu e o pastor. E eu me lembro que a certidão caiu no chão. Quando a certidão caiu no chão, ele me deu, eu peguei a certidão e eu fui sair. Quando eu fui sair, ele falou, minha filha, assim mesmo, eu nunca vou esquecer. Minha filha, eu te desejo paz. Porque paz vai ser uma ausência que você vai ter nesse casamento. Sangue de Jesus, cadê? Aí eu virei pra ele, né, com a tal da resistência, da rebeldia, e disse pra ele, o Senhor te repreenda. E nisso, foi assim, foram dias que eu lembrei da frase desse homem. Meu Deus. Porque eu tinha um embate, assim, muito forte por questão de mundo e igreja, mundo e igreja, mundo e igreja.
as fases que eu queria ter meu marido junto de mim era o mundo que ele tinha. Então eu tive muito embate. Sim. E o meu casamento, ele foi um casamento assim, muito conturbado, sabe? Culpa minha, Sim. culpa dele. Sim. Porque na verdade casamento é feito a dois, né? Então assim, né, tem que ter as duas partes, né? Se igualar, né? Tá no propósito, né? Tá alinhado, né? Para que realmente... E a gente entende que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Mas quando a gente está tão focado naquilo, a gente está focado só na pessoa e não no propósito, né? E aí, o meu sonho não conseguiu ser realizado, que era toda festa. Fiquei 8 anos casada, no total de 14 anos juntos. E nada, tipo, que eu desejei, que eu queria, não aconteceu. E eu falo, esse dia eu estava falando com a minha terapeuta, que não é sobre a pessoa, sabe? É sobre o meu propósito. Sim. Sobre aquilo que Deus tem para minha vida. Isso. Mas, mais uma vez, é a questão da carência, sabe? Abre-se um espaço que a gente acha que qualquer pessoa vai preencher aquele espaço, e aí a gente força uma coisa que Deus não tá, sabe? E tudo que é forçado, pastora, não vai adiante. Porque uma hora se cansa, uma hora não tem como forçar mais nada, não tem mais espaço para ir. É como se a gente estivesse dentro de uma forma, né? E não tem espaço para ir, né? E tem hora que você precisa sair dali, você precisa romper, você precisa ir. E não tinha. E traz um desgaste, né? Porque você vai fazendo aquela força diária, que chega uma hora que traz o desgaste. E eu sempre fui muito assim, eu queria ser muito família, cerca de estar junto, sabe? E até hoje eu tenho esse pensamento, eu falo, eu não quero ter ninguém para falar, eu tenho alguém. Não, eu quero ter alguém para saber que eu posso estar com ele ali no momento que eu mais preciso, que ele mais precisa, entendeu? Mas foi uma questão, tipo, hoje eu entendo que tudo foram buracos que foram abertos e eu fui tentando com as minhas próprias mãos tampar, sabe? Quando você vai tentando, vou tampar isso aqui, pronto, aparentemente já tampou. Só que daqui a pouco aquele buraco ali abre de novo. Entendi. Qual o conselho que a missionária Roberta daria hoje para alguém, não vou citar só especificamente uma mulher, mas para alguém, tanto um homem quanto uma mulher, que entende que Deus não está em alguma situação que seja, independente da situação que for, sabe que Deus não está naquilo, mas está forçando aquilo. Qual conselho você daria hoje para essa pessoa? Nem tente. Não vá, não faça. Não tem outra palavra para isso. Entendi. É o não e não acabou. Entendi. O problema é que a Roberta em si, ela queria transformar o não de Deus em si. Só que, Deus volta atrás? Acredito que volte, né? Porque se há um arrependimento, uma oração, um coração quebrantado, ele possa voltar sim. Só que tem coisas que Deus não volta. É aquilo ali. Entendi. Até porque você está olhando hoje, mas ele está vendo lá na frente. Ele viu lá na frente tudo que eu ia passar, tudo que eu ia chorar, entendeu? Tudo que eu tinha que enfrentar, entendeu? Então, não vá. Deus disse não entra. Mas não, Deus, ele sabe exatamente do que você precisa. Ele sabe exatamente do que você vai necessitar daqui a um tempo, do que você não vai. É isso, não tenta. E é aquela questão, eu digo, né, sempre isso, é a questão mesmo do cuidado. Deus, ele tem o zelo, Deus tem o amor. E Deus, ele olha e diz assim, Roberta, não é necessário que você passe. Mas a Roberta vai dizer, eu quero. Roberta, vai te causar desgaste, mas eu quero. Roberta, eu tô te livrando aqui, mas eu quero. Então, quer? Então vai, Roberta. Vai, é isso que você quer. E uma das coisas que me marcou no meu casamento, entre muitas coisas, né, foram muitas coisas boas também, foram muitas coisas ruins, foi que, tipo, meu ex-marido, ele fazia festa de 4 anos e eu não ia nas festas do meu ex-marido. Então, isso eram umas coisas, assim, que eu passei, tipo, desnecessário. Talvez não é nem desnecessário, mas foi necessário para me aprender e ser o que eu era hoje. Essa é a palavra certa, né? Foi necessário. Hoje, se Deus falar para mim assim, não, eu tô correndo. Amém, Senhor. Amém. E vamos lá, como é que a Roberta conseguiu construir a pregadora Roberta? Como é que foi construído isso dentro de você? Tu já tinha isso? Porque assim, eu falo de mim, eu não sou pregadora, eu sou pastora, né? Eu entendo que sou. Mas eu lembro que na minha adolescência, eu brincava com meus primos de cultinho, né? Tinha aquela coisa, a gente, na garagem lá, e a gente brincava de cultinho. Então tinha a minha prima que orava, tinha o meu primo que louvava, tinha fulano, e eu só queria a palavra. Eu já queria a Bíblia, eu só queria aquilo ali, sabe? E meus tios já apontavam, tem a palavra na boca,
tem a palavra nos lábios, sabe? E eu gostava, aquilo me saciava, sabe? Então, assim, eu já entendo que já tinha... E, Roberta, como é que foi? Como é que foi a tua trajetória nessa questão da palavra de ministrar? Então, tinha muitas profecias, né? Eu acho que tudo começa com uma profecia da liberada do altar. Sim. E eu, até hoje, eu não me sinto essa pregadora. Ah, sim. Entendeu? Isso é bom. Mas eu tô Dependência do Espírito Santo. Isso, mas eu tô me... Uhum. Na disponibilidade do Espírito Santo, Sim. entrando naquilo que ele quer, né? E fazendo aquilo que ele quer. Mas, quando eu morava com a minha avó no trabalho, minha avó até fala sobre isso, nesse trabalho, o que acontecia? Eu orava muito, pastora. Tinha um banheirozinho de pregada, né? Eu deitava naquele chão, tinha que meu avó, Roberto, vou tô orando. Mas que tanto que ora, eu orava muito. Esse dia eu estava em casa limpando, aquele negócio que deu na pia, né? Eu falei, Senhor, eu tô orando muito pouco, eu orava muito. Então ali eu lia muita Bíblia, né? E eu me lembro que tem dois pastores, né, que foram eficazes assim, na minha vida acerca do meu ministério, que eu costumo dizer que foi o pastor Tiago, né? E a pastora Luciana, porque eles me botavam para pregar em tudo quanto é lugar, sabe? Toda hora tinha um convite, olha, pastor Tiago deu seu número, e eu dizia, meu Deus, e agora? Tem que ser pregadora, né? E dali eu comecei, né? Comecei a reservar um tempo para a Bíblia, para a palavra, não que não lia, sabe? Porque para você pregar naquele objetivo ali, você tem que estudar, né? E é uma coisa que todos os dias para mim é uma novidade de Deus na minha vida, né? Lugares que eu prego, que eu olho e falo, meu Deus, eu tô aqui, né? Lugares que a gente entra, que a gente nunca achou que pudesse estar, e ele tá fazendo, eu vou te fazer. E eu carrego comigo a promessa de ser, né? Porque como eu disse, eu tô me acostumando ainda. Para mim, cada pregação é um cumprimento. E eu falo, Senhor, obrigado. Mas entendi que ele quer isso de mim e eu tô exercendo. Glória a Deus. E é isso. A Roberta de hoje, né? Essa mulher, né, que você se formou hoje, o que ela diria para a Roberta do passado? A Roberta de hoje dá um valeu para a Roberta do passado. Porque tudo que eu aprendi, que eu tenho aprendido, né, na verdade, é retaliação do passado que a Roberta me fez aprender. Eu evoluí. Na verdade, eu estou evoluindo. Eu costumo dizer que eu preciso andar com uma plaquinha aqui. Desculpe o transtorno, o Espírito Santo está trabalhando. Porque é todos os dias uma evolução, todos os dias. Mas eu costumo dizer também que eu virei outra pessoa. Sou outra Roberta, sabe? Algumas pessoas que me conheceram desde o passado e me conhecem hoje, né? Eles costumam dizer que a mudança, sim, foi notória. E é bom. Falar que mudar é uma coisa, agora as pessoas verem essa mudança é totalmente diferente. Entendeu? E eu quero mudar muito mais, quero evoluir muito mais. Eu quero viver muitas outras coisas que eu ainda não consegui viver através da minha mudança. E é isso. Pra frente. É isso aí. Então eu quero glorificar a Deus, Roberta, de verdade, tá? Pela tua vida. Obrigada, né, por ter aceitado o nosso convite. E eu tenho certeza e convicção de que vai edificar muitas mulheres, sabe? Até porque hoje as mulheres estão nos assistindo, né? Elas estão vendo quem é de verdade a missionária Roberta. Porque esse podcast é de verdade. E nós estamos aqui para edificar a vida dessas mulheres. Então, minha amiga, obrigada. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe. Amém? Que vidas sejam edificadas. E você que nos assistiu, que seja edificado, tá? Que o Senhor ele te faça crescer através do testemunho da nossa missionária Roberta, tá? E que o Senhor abençoe sua vida abundantemente. Então, você que está assistindo, então, se inscreva no canal, não deixe de se inscrever. Se você não se inscrever, só você não vai estar inscrito. Então, se inscreva, curte e compartilhe. Que Deus te abençoe. Beijos!